Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é a doutora Camila Domingos. Ela que vem aí trazer um pouquinho da sua trajetória de vida, indo para a sua trajetória profissional. Então, se eu fosse vocês hoje, eu não perderia. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. É um Boa prazer noite. tê-la aqui, viu? Boa noite, é um prazer, é todo meu, né? É uma satisfação. Já conheci um pouco do espaço de vocês, tive a oportunidade e realmente foi um privilégio, tá? Um convite, muito grata, de verdade. Saiba, né, que o nosso espaço está com as portas abertas para você e no que você precisar. E então vamos lá dar início, né, o que você traz para o pessoal de casa, que é um pouquinho da sua trajetória, né? Então vamos começar, porque quem é Camila? Quem é a doutora? Como foi que a Camila se tornou doutora Camila? Camila é aquela pessoa, é mãe, né? É uma mãe, é uma recente mãe, né? Estou agora com um bebezinho de 9 meses. É uma esposa, é filha, é uma profissional, né? De muitas áreas, não só da advocacia, mas de outras áreas também, que é a minha paixão. E é filha da terra, né? Eu sou aqui de Caruaru, nasci aqui, me criei aqui, né? E tenho construído o meu futuro também aqui. E como foi um pouquinho conta assim um pouquinho dessa trajetória, né, de Camila na infância, como foi um pouquinho a infância de Camila? O que levou, né, Camila a fazer direito? Uhum, Então, assim, para que as pessoas elas também se inspirem na sua história, né? Porque às vezes é fácil a gente dizer doutora Camila, uhum, mas o que Camila passou para ser doutora Camila? isso. A minha infância foi uma das melhores fases, né? É aquela infância que a gente convivi muito com meus avós, né, paternos. Então, foi uma infância extraordinária, né? Conviver com o avô é aquele apego, né? Aquele achego que a gente tem. E eu também cresci, né, em um meio cristão, em um lar cristão, então a gente vai tendo realmente ótimas referências. Essa veia para o lado realmente do direito, né, realmente foi muito, assim, muito incentivo do meu pai, né, ele é militar, né, hoje ele é aposentado, mas ele teve uma carreira militar de mais de 30 anos, então eu via o cuidado dele com as pessoas, apesar de que a gente tem muito aquele nexo, o policial militar, né, aquele que prende, mas que na verdade também tem situações ali que existe o cuidado, né, o cuidado com o cidadão, com a população, e até com aqueles que estão no erro, né, então eu vi isso muito do meu pai, muito da minha mãe, entendeu, a questão de cuidar dos outros, de ter essa presteza com as pessoas. Então eu fui crescendo e fui tendo esses exemplos de casa, e a questão da decisão por direito realmente foi muito incentivo do meu pai, né, porque a gente é muito jovem, a gente acaba, eita, para onde eu vou enveredar, né, a gente quer ser um pouquinho de tudo, né, eu me lembro quando eu comecei a faculdade de Direito, acho que no segundo período, eu vou ser juíza, entendeu? Como se fosse aquela coisa mais fácil de chegar lá, e não, foi um caminho longo, árduo, mas que foi a minha melhor escolha, né? Muitos realmente já nascem com certas predileções, né? Assim, eu nasci para isso, eu sei o que eu quero fazer. Mas para um adolescente, para um jovem, para você decidir para onde você seguir, realmente vai muito do incentivo da sua casa, vai muito da sua busca pessoal. Então eu fui buscando, fui tendo incentivo e realmente eu despertei para essa área. Foi uma área que no começo eu chorei muito, eu tive muitos desafios, porque é uma área que você tem que conversar, gesticular, você tem que ter uma conversação. E eu era extremamente tímida. Eu ainda sou um pouco, mas eu era extremamente, eu não tinha realmente muito diálogo com as pessoas, né? Então, eu tive que vencer isso aí, tá? E realmente, não só o curso foi me impulsionando para isso, mas o cotidiano, a vivência, né, com outros colegas, professores, quando a gente se forma, de uma forma ou outra você tem que aprender a lidar com isso. E isso foi muito bom, porque me transformou, né, me trouxe realmente um lugar de fala, né, saber como se achegar às pessoas. E hoje o meu trabalho, eu lido na parte jurídica com pessoas e também trabalho na parte empresarial, né, com consultoria e assessoria para empresas,
onde eu realmente trabalho muito com a parte de recursos humanos, né, para pessoas, recursos humanos para empresas, departamento pessoal. Então, é uma constância de problemas que você vai ter que estar resolvendo, né? Chega problemas na parte jurídica e também tem problemas que envolvem a parte empresarial. Então, isso você tem que realmente ter todo o tato, porque lidar com pessoas não é fácil, de maneira nenhuma, mas eu acredito que foi o dom e foi aquilo que Deus foi me dando, sabe? O privilégio de vida que Ele foi me dando, de aprender e saber lidar com as pessoas, a ponto de, na conversação, você convencer, você realmente trazer confiança, a pessoa sente confiança nas suas palavras, se sente confortável, você mudar a vida das pessoas. Então, realmente, eu me senti privilegiada, sabe? Dessa forma. Doutora Camila, a senhora falou que não foi fácil, né? Então, Uhum. assim, a senhora tem como trazer alguma dificuldade, algo assim que te marcou em relação a essa dificuldade dessa trajetória até você hoje ter todo esse Uhum. manejo, saber lidar com as pessoas, com as palavras, saber resolver, porque a gente como, assim, no caso, quem é advogado, Uhum. também lidar com o resolver, né, Uhum. do outro. A Exatamente. gente tem que levar para ele a solução daquele problema a qual ele se encontra. Isso. Então, nesse contexto, assim, tem algo que lhe marcou, que você pode deixar para as pessoas que, através disso, você conseguiu? Foi difícil, mas Uhum. eu consegui. Uhum. Tem duas situações, né? É justamente a questão da confiabilidade que você passa nas pessoas, porque o que é que acontece? Você tem uma pessoa muito jovem, né, recém-formada. Eu acho que a maioria das profissões, a maioria das pessoas que se formam, eita, é um fisioterapeuta, é um médico. Ele é recém-formado. O pessoal não dá credibilidade, né? Estudou muito. Ele não sabe tudo, até por mais tempo que a gente tenha em qualquer carreira, a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre numa constância de busca, de aprendizado, sendo que existe, o primeiro desafio que eu encontrei é justamente essa ponte. Camila era aquela pessoa quieta, né, inerte, vamos dizer assim, e será que ela vai ter essa capacidade de lidar com isso? Tá entendendo? E era uma situação que eu vi até dentro da minha própria família. Eu sentia isso, por mais que, né, eu tivesse meus pais que foram os verdadeiros incentivadores, né, primeiramente para essa área jurídica. Então, mas o que é que aconteceu? Eu sentia das pessoas esse pé atrás, ela é muito jovem, ela não tem experiência, né? Ela não tem essa gesticulação que uma pessoa de 10 anos, 15 anos tem. Então, será que a gente tem que confiar? Será que a gente tem que entregar esse trabalho que é sério e tudo mais? Então, isso foi um desafio que eu consegui romper, né? Pela persistência, pelo um trabalho correto, né? De cumprir regras, de realmente, não, tem gente que realmente é aquele parâmetro, aquele, como é que se diz, aquela ponte, não gosto de cumprir regras. Não, você tem que ser aquela pessoa que, se você quer estar inserida dentro de um contexto, você tem que cumprir certas regras e caminhos, o passo a passo para chegar lá. Então, sempre fui realmente muito cuidadosa com a parte do meu trabalho. Então, eu acho que eu fui construindo devagarzinho essa confiança, não só em termos da família, de ver, eita, não, ela é capaz, ela é desenrolada, né? É o O nosso termo pessoal popular. Não, mas ela está desenrolando. Então, esse foi um desafio maior, né? Tirar essa minha característica da Camila, que era tímida, inerte, que não se sabia se ela ia conseguir fazer. E eu consegui, né? Graças a Deus. Então, esse foi um grande desafio, foi um dos primeiros desafios, né? Que eu encontrei. E o outro segundo desafio é quando a gente já está inserido num contexto de trabalho constante. Então, é você realmente, como é que se diz? Buscar a sua identidade naquele meio, tá entendendo? Você se inseriu, você ganhou a confiança, mas aí é você realmente buscar lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Aí você é advogado, você trabalha com empresas, você não deixa de ser esposa, agora mãe, então isso para mim também, né, tem sido um desafio maior ainda, agora sendo mãe. Mas é você lidar com tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Mas o desafio maior realmente foi esse.
É porque nós somos desafiados todos os Todos os dias, né? dias, exatamente. Então, assim, mas eu também entendo e compreendo que esse desafio, o primeiro qual você nos traz, Uhum. é de muitas profissões, Isso, né? Eu exatamente. uso dizer até de todas, Isso, né? Por quê? Porque a gente precisa passar pela prática, precisa, né? exatamente. A gente estuda, tem a É, teoria, mas realmente a prática você vai ter que exercê-la para saber isso. se adaptando Uhum, e vendo até onde, até para você uhum. procurar realmente se especializar em algo, dá, por aqui eu desenvolvo melhor, Isso, aqui eu não consigo isso, desenvolver também, vou exato, deixar para que outra pessoa resolva, que tem exato. aquela performance, E que tem e o aquela mais interessante é Williane, né, isso. e o mais interessante é que quem viu esse potencial, né, porque é aquela questão, como eu disse, na parte jurídica, quem me deu o pontapé, o incentivo sempre foi meus pais. Mas na parte empresarial, que não é minha área de formação, né, eu fiz cursos técnicos e tudo mais, sempre estou me reciclando, estudando tudo, mas foi o meu esposo. Ele é formado em administração e foi ele, porque eu sempre fui muito inquieta. Sempre assim, pro primeiro emprego, eu sempre tive essa, eu quero trabalhar, quero trabalhar. E ele foi, quando a gente começou, né, o relacionamento, o namoro, então ele que disse, não, pronto, tu quer trabalhar, tem uma empresa que eu tô saindo, eu vou colocar você lá. E aí foi justamente nessa área de RH, que é a área de especialização dele, né? E não é nem minha, é dele. Mas por incentivo dele, eu aprendi toda a base, né, com ele e fui realmente procurando mais conhecimento. E foi dentro desse primeiro emprego, né, numa área que não era minha, até porque eu estudava direito na época, nem tinha me formado ainda. E foi mediante ao trabalho, né, você vai tendo contato com pessoas. Eu passei mais de 3 anos nessa empresa, na primeira empresa que eu trabalhei. Então, você vai, como é que se diz, conquistando pessoas, a confiança, tudo. E a primeira pessoa que acreditou em mim foi um prestador de serviço dessa empresa, né, na área de segurança do trabalho. Ele disse, por que você não presta serviço? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, é, em tipo, em deliberar o meu conhecimento, né? Em ceder meu conhecimento e ajudar outras pessoas, empresas, e de certo modo, consequentemente, ter um retorno financeiro, né? Então, ele até é falecido hoje em dia, né? Infelizmente, mas foi a pessoa que foi que me deu o pontapé, assim, inicial para isso, né? E ele falou, por que você não presta serviço? Eu digo, eu. Aí eu, né, fazia, eu não sei se eu vou ter essa condição. Ele disse, menina, tu tem. Para pensar, é tanto que foi ele, né, que me ofertou a primeira empresa. Foi a primeira empresa que eu peguei, agarrei, peguei do zero, totalmente desconstruída. E a gente conseguiu organizar, colocar tudo para cima, formalizar, entendeu? Então, assim, foi muito bom. E daí só foi o começo de muita história. No caso, na parte empresarial, você faz a gestão. Isso. Quando as empresas contratam nessa parte empresarial, são empresas que sentem essa necessidade na gestão com pessoas, né, com funcionários, né, nessa parte de recursos humanos, e também na parte burocrática, que é o DP, que é o Departamento Pessoal. A gente acaba também organizando, deixando tudo mais estruturado, organizado, dentro das normas, como tem que ser. E a parte de recursos humanos é aquela parte que a gente vai trabalhar realmente a parte mais organizacional, motivação, treinamentos, entendesse? Recrutamento, seleção, de forma mais assertiva, né? Porque Sim. para você contratar pessoas não é uma simples conversa, né? Você vai aplicar testes, então a empresa realmente não Meu contrata perfil, o né? perfil, exatamente. Às vezes é importante você falar isso, porque às vezes muita empresa ela não está conseguindo, né, o Uhum, desenvolvimento correto isso, dela por falta de pessoas que têm o perfil para aquilo isso, ali, exatamente. né. Às vezes as pessoas entendem, subentendem que é porque a pessoa não sabe fazer isso, a pessoa não, Uhum. né, a pessoa ensina, não, mas simplesmente ela não tem aquele, não é o perfil Não é o dela, perfil dela, né, a gente tem exatamente. que eu gosto muito de dizer isso. Temos que colocar, desenvolver naquela pessoa Uhum. aquilo que ela tem de De melhor, melhor, o perfil dela. Então, isso é o exatamente. perfil dela. Isso. Então, quando eu estou num perfil que não é o meu, realmente eu não vou ter uma Uhum. produtividade Exatamente. e logo eu não vou conseguir fazer com que essa empresa Cresça, cresça também e desenvolva. que eu também possa me desenvolver dentro Isso. dessa empresa. Então, essa parte é muito Uhum, importante, muito, né. Eu acho verdade. que
independente do tamanho da empresa Uhum. também, Isso, eu acho que as empresas de pequeno porte também têm que já ter também. essa visão, esse olhar, que é Isso. importante, porque se eu sou empresa de pequeno porte e quero crescer, Uhum. então eu já tenho que ter essa visão, Isso, já né. começar da base, né. E acaba que é um complemento, né, o conhecimento jurídico agrega, porque uma das minhas áreas que eu trabalho bastante é a trabalhista, então uma coisa envolve a outra, né. Então eu costumo dizer ao cliente: "Olha, nós temos o pacote completo", porque é aquela questão de lidar com a estrutura empresarial, gestão interna, burocrática, que é extremamente importante, mas você também trabalhar ali de forma preventiva, você fazer tudo dentro do que a lei, né, as normas elas determinam para você se prevenir de qualquer litígio, qualquer situação que venha surgir, né. E é justamente o conhecimento, o segredo é o conhecimento, né, e às vezes é uma mão de obra que para o empresário que está começando, iniciando, como você falou, pequenas empresas, né, a consultoria, né, ela é muito viável nesse sentido, a consultoria e a assessoria, que às vezes eles realmente, para encontrar um perfil que trabalhe, diariamente naquele setor de RH, é um custo mais alto, não há uma necessidade constante diária. Então assim, é para isso que a gente também acaba agregando, né, essa parte da consultoria para dar esse auxílio. E também é importante frisar isso, né, quanto mais trabalho, claro que o custo será Isso, maior, com menos certeza. trabalho, o Isso. custo será menor. Por quê? Porque a gente ainda vive, né, numa estrutura cultural um pouco, eu costumo dizer assim, cultural mesmo. Uhum, Em que sentido? Porque é uma empresa que veio da minha mãe, do meu uhum, pai, e quem trabalha é o pessoal da minha família, uhum, né, então às vezes eu não consigo crescer essa empresa, não é porque está o pessoal da minha família, mas uhum. talvez eles não tenham, isso que a gente falou anteriormente, o perfil para que possa desenvolver essa empresa, Isso, né. exatamente. Então a gente vê muitas, empresas, MEI e até empresas de pequeno porte, não conseguindo crescer por essa visão, Uhum, né. exatamente, limitado. Eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu pai, e tá bom assim, Isso, e nunca consegue passar daquilo ali por isso, não ter feito essa avaliação, isso, né, essa exatamente. análise gestacional de Isso, como eu vou poder fazer esse desenvolvimento, o que é que eu vou agregar, qual é o funcionário que eu posso fazer, uhum, colocar ele aqui que ele vai me dar esse retorno, essa retorno, agregação. exatamente. E não é desmerecendo quem tá, é Não, só o perfil, gente. uhum, Então é isso que a gente tem que entender, ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem o seu próprio perfil, exatamente, não é verdade? para poder Então assim, encaixar. isso é algo muito cultural ainda da região, né, a gente Isso, percebe isso. exatamente. Existe muitas empresas familiares, né. A gente vê até grandes empresas aqui em Caruaru, Que mas sim, e lógico, toda base empresarial, tudo vai partir de famílias, né, isso a gente já sabe disso, claro. Mas existe a questão cultural, como você falou, pessoas que querem permanecer ali, e realmente se você permanecer ali não tem para onde você crescer, não tem para onde você ir, inclusive né. muitas das vezes acaba fechando, Fechando, né. exatamente. Então você tem que ter uma visão muito ampla, porque o mundo ele, a tecnologia, a informação, ele corre num tempo recorde, assim, sabe. E se a gente não ir junto, né, eu tenho que manter a alma do negócio, eu tenho que manter aquela tradição, certo, tem certas tradições, concordo, tem que ser mantida, mas é diferente justamente de eu não querer crescer, né, eu querer me travar para o mundo lá fora e não querer me desenvolver, aí é bem diferente. E hoje está bem concorrido. Tá, bastante. Temos que nos É, atualizarmos. atualizar, exatamente. Eh, Você falou dessa parte empresarial, Certo. e como funciona quando, assim, você também pega clientes só da parte da advocacia, como trabalhista, civil, né, Hum. ou só realmente esse pacote completo? Não, eu pego, é aquela questão, né, os clientes eles chegam de forma avulsas, vamos dizer assim, né. Eu sou associada em um escritório, e, né, então chega pra gente, clientes, pra diversas situações, né, previdenciário, consumidor, trabalhista, mas são pessoas físicas, né, geralmente, as empresas em si, né, a gente faz visitação ou é indicação, é mais ou menos dessa forma. As pessoas realmente encontram, né, o escritório, procuram um advogado para ver os litígios, as situações que eles estão pendentes, então são pessoas físicas. E já empresas,
são mais por indicação, né? As empresas realmente chegam mais por indicação. Olha, tem tal empresa que está assim e tal. Às vezes é um empregador em si que está com um funcionário que está numa lide trabalhista, né? Mas aí ele vem com uma situação específica, pontual. Ele não está querendo assessoria. Mas às vezes o Ele nosso procurou trabalho, porque isso precisou. precisou. Mas Cultural, aí, né? exato. E aí, o que que acontece? Acaba que ele vê, né, todo o nosso trabalho, nosso atendimento, a dedicação, a ética realmente que se tem, e ele acaba, né, doutora, eu queria que a senhora desse uma olhadinha, porque tem umas coisas que estão acontecendo na minha empresa, né, eu queria ver se está tudo certinho, porque às vezes realmente é a partir do susto, que muitas, infelizmente, né, isso também faz parte da nossa cultura, muitas empresas, é a partir do susto que eles despertam para se regulamentar em algumas coisas. E realmente isso aí, nem todo empregador, ele tem esse conhecimento. Então ele tem que buscar algo da área, né, alguém que tenha. Então, às vezes, realmente, por uma situação pontual, a gente consegue conquistar aquela empresa também, né, acaba vindo o pacote completo. Mas, e numa oportunidade a gente sempre divulga, né, esse outro serviço à parte e tudo mais. Mas tudo começa realmente do indivíduo em si, para vir essas outras oportunidades que chegam. Qual a dica, né, que a senhora, já que trabalha nessa área de gestão empresarial, Uhum, recursos humanos, para as pessoas que estão começando? certo. É, é como eu disse, não é uma área minha de formação, né? Mas tem uma Mas experiência. tenho a experiência, eu trabalho há mais de 10 anos e o que eu posso dizer é que estudar é bom, é essencial, mas a prática ela é totalmente diferente, ela lhe molda, ela lhe mostra. Então a minha dica é: estude bastante. Primeiro tenha a certeza, né, se é isso que você quer. Por quê? Lidar com a parte de gestão de pessoas vai acarretar que você realmente goste de lidar com o próximo. Você goste de pessoas, você tem que gostar de conversar, de escutar os problemas das pessoas, os problemas, né? Você realmente tem que gostar. Você tem que, meio que, como eu posso dizer, Tem empatia. isso, e uma medicação que você fica viciada, que você tem que ter na veia. Você acorda e você, menino, né, se o dia não tiver problema para me Hum, escutar e resolver, no dia não aconteceu. Então é mais ou menos desse jeito, porque é como eu lhe disse, pessoas não são fáceis. E lidar com empresas, pessoas, situações, eu digo porque nas empresas que eu trabalho, às vezes a gente também é um pouco psicóloga, né? A gente é um pouco psicóloga, a gente chora junto quando tem que chorar, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ser dura quando tem que ser. Então, são muitas situações. Então, o primeiro ponto é: tenha a certeza que você gosta de lidar com pessoas. Senão, o caminho não é esse, né? Apesar de que hoje as profissões todas têm que lidar com pessoas, sendo que umas muito mais e intimamente mais, e outras de forma mais técnicas, vamos dizer assim, né? Sendo que realmente o primeiro ponto é esse, você tem que gostar, né? O segundo realmente é você estudar, buscar, é uma área de fácil acesso de cursos, de informação, tanto pago como gratuito, né? Você tem acesso à informação muito fácil na internet, vídeos e tudo mais. E é de fácil entendimento, é tudo muito didático, é tudo muito lógico, né? E a educação está mudando para isso já, Isso, né? exatamente. Então, a questão do ensino tem que ser uma constância, né? E a rentabilidade também é muito boa, né? O financeiro, o retorno também é muito bom, vale muito a pena. Temos que nos educarmos, vou colocar assim, Uhum. né? Porque como faz parte da cultura, muitas coisas, então vamos ter que Exatamente. nos educarmos. Em aprender aprendermos a solucionar problemas, Problemas, exatamente. né? Isso vai fazer parte eu acho que já faz parte em algum tempo, Uhum. mas eu acho que isso vai crescer muito ainda, Isso. tentarmos solucionar nossos problemas e E os os dos outros, outros, né? Isso vai estar crescendo muito, Isso. né? As pessoas estão estudando, se adaptando Uhum. e para isso. Você falando aí, eu me lembrei, esses dias eu estava falando justamente sobre isso. Uhum. Aí o que é que acontece? Eu acho que foi um atendimento meu, não lembro o dia, mas foi em um atendimento, que eu falei justamente para paciente, cliente, sei Uhum. lá como queiram ser Aham. chamados. Para apontar
o dedo é mais fácil Isso, do exatamente. que tentar resolver, Tá resolvido. né. E isso é em tudo, Uhum. é dentro de uma empresa, é dentro de uma casa, Isso. isso é em alguma causa que eu possa levantar, Uhum. seja até na espiritualidade. Então, Uhum. assim, é fácil eu criticar ou apontar do que eu levar uma solução, Uhum. né. E eu acho que nós temos que aprender isso, Isso, né, mas isso vem justamente. muito da nossa cultura, Tem muita cultura, né. exatamente. Mas assim, vamos ter um direcionamento de aprendizado para Uhum. isso, É, tentarmos resolver. isso. Eu gosto de dizer que isso é empatia, É, né, a gente tem empatia até para um animal, exato. né. Então começa-se pela empatia e depois, por que não, pela compaixão. Isso, exatamente. Porque eu acho que o resolver é isso, né. É isso, exato. E assim, é o que eu sempre digo até para os colaboradores, funcionários, né, gente, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né. Eu gostaria que aquilo fosse feito, né, comigo, será que eu ia ter prazer naquilo? Então assim, voltando à questão da cultura, da educação que começa de casa. Então a gente vê isso em casa. Infelizmente a gente, né, tem pessoas que têm uma vida realmente um histórico de criança, adolescente maltratado, mas aprende a não maltratar, não é E não verdade? tem, eu acho que o que falta muito também, você falando na Uhum. educação de casa, muitos não tiveram a A oportunidade oportunidade. de ter educação primária, Isso, exato. né. Então se eu não tenho uma educação primária, eu não vou ser uma pessoa propícia a receber regras, Isso, exato. de conviver dentro de uma hierarquia, Isso. né, porque uma empresa precisa disso, nossa Precisa, casa nós precisa. precisamos Uhum. disso, né. Exato. Então assim, tem pessoas que quando um pouco fala de hierarquia, não existe hierarquia, existe Existe, gente, existe. isso existe Uhum. hierarquia. A hierarquia são as regras Uhum. plantadas, É né. necessário, né, para ter ordem. Outra frase que eu uso muito, minha gente, olha, tá descumprindo regra na sua casa, a senhora é dona de casa, não tem regra na sua casa, seu menino não tem que andar conforme a senhora dita, então a mesma coisa é uma empresa, né. E até a sociedade, as Com leis certeza, veio para para isso, isso, imagine se não exatamente. tivesse como já tem e temos dificuldade, Isso, imagine imagina se se não não. É tivesse, verdade, com né. certeza. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter, né, esse cuidado com o outro. Não é difícil, não é fácil, melhor dizendo, tem dias que a gente não quer, né. "Eita, eu já estou cheio de problema, né, hoje meu dia está cheio, cheio de coisa", mas a vida é aquela questão do dom, né. E faz parte, Faz né, a parte, vai lhe dificuldade, impulsionando. para que a gente possa evoluir precisamos Precisa, passar, com né. certeza, com E a gente certeza. está aqui é para isso mesmo, para evoluir, Para evoluir, né. exatamente. E para ajudar o outro, muitas das vezes a gente já tem que ter a experiência, A né. experiência, Nem que exato. tenha passado algo parecido ou visto alguém ter passado. Isso, exato. Então, mas é preciso, eh, ter visto de alguma Isso, maneira. com certeza. Nesse universo, né, nessa área que você atua, deve surgir várias dúvidas, mas Uhum. qual é a mais comum? Que chega mais, assim, que é frequente? Vamos dividir por área, né. É, sim, é. Geralmente, assim, parte trabalhista, né, quando a empresa é aquela situação, né, "Doutora, mas aí ele é MEI", em que sentido? Assim, de regulamentar aquele funcionário, né. "Não, mas eu tenho que fazer isso, ele tem um MEI aberto, né, não é seguro, ele tem empresa, ele é CNPJ". Mas aí, pronto, a questão do empregador em si, um problema frequente é isso, né, eles ficam desatentos em que sentido? Não, para mim ele é um prestador, ele tem um CNPJ, mas ele tem características de funcionário, né, porque a lei, tem um artigo, na CLT que vai discriminar isso, os critérios e características que vai caracterizar aquela pessoa como funcionário, né, que é a pessoalidade, é a subordinação, né, aquela frequência diária no trabalho, é a remuneração, então existe toda aquela característica. Aí o empregador vem: "Mas doutora, eu fiz um contrato com ele tem CNPJ", eu digo: "Olha, para o direito do trabalho, o que vale é a realidade dos fatos. Se ele prova que ele era um funcionário, que ele tem todas as características como funcionário, não tem papel, não tem CNPJ, não existe nada que possa barrar ou intervir que ele não vá receber realmente o direito dele. Então isso é uma frequência no meio do empregador. Quando é funcionário,
O que mais vem realmente é a questão de irregularidade, ou seja, pessoas que não são registradas, né? Pessoas que passaram X tempo em empresas e que não chegaram a ser registradas, e aí a gente vai entrar com a reclamação trabalhista em si. Quer fazer cálculo, juntar provas, que ele realmente passou aquele tempo ali, né? Em si, realmente, na parte do funcionário, é mais nesse sentido. Quando você vai para o previdenciário, vem muita gente buscando essa questão de, doutor, eu tenho direito a esse benefício, né? Em que sentido? Porque são diversas, né? Mas aí eu queria saber se está o tempo de eu me aposentar, se eu tenho tempo suficiente. Olha, eu trabalhei tanto tempo em uma atividade que era insalubre, será que ele não vai me dar uma aposentadoria especial, né? E a lei sempre está mudando, então o pessoal chega realmente buscando, olha, doutora, será que eu tenho direito a esse benefício? Eu sou pobre, eu não tenho renda nenhuma, então a gente vai investigar, né, os fatores que contribuem, né, e que se realmente essa pessoa tem condição ou não, né, se é idoso, se é doente, porque existem os benefícios para quem também não é contribuinte, né. Então, e assim vai seguindo. Cível é outra, é pensão alimentícia, né, vem muito essa questão de pensão e divórcio, e é uma constante assim, né, infelizmente, porque às vezes o pessoal diz assim, o advogado ele ganha pela desgraça dos outros, né, o pessoal diz isso. Mas infelizmente tem que ter alguém que possa ajudar a resolver, e Mediar, né? mediar. E realmente na maioria dos casos eu tento muito, sabe, essa parte, mas infelizmente quando se trata de menor, criança, pensão, divórcio, tem situações de términos de casamento que são muito difíceis. Principalmente quando tem partilha, não? Isso. Então, assim, é muito trabalhoso. Então, na parte civil, acontece muito essas áreas, assim, na parte familiar, né, que a gente chama também de direito de família. E na parte empresarial? Na parte empresarial, são coisas mais burocráticas. Em que sentido? Análise de contrato, entendeu? Às vezes o empresário, ele realmente não tem segurança para saber se as cláusulas que estão ali, né, isso que foram pactuadas, se realmente está dentro da lei, se não vai surtir nenhum prejuízo para ele lá na frente. Então, pelo menos o que chega para mim é muita análise de contrato, construção também de contratos, né? Olha, eu quero resolver tal situação, ou um bem que tem que ser repassado, algo que entrou ali, alguma transação, né, econômica dentro da empresa. Então, realmente é uma parte mais burocrática nesse sentido, né, na parte empresarial. Certo. E doutora Camila, o que é que ela espera do futuro, assim, o que é que ela almeja, né, o sonho, ou quer realizar? Entendi. 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 Vamos lá. Sonhos são muitos, né? Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, né? Eu amo viajar, então eu amo comer bem, né? Degustar coisas boas e tudo mais. Então, são vários hobbies. Mas em questão de sonhos, pessoais em si, é aquela questão, eu quero cada dia, né? E agora com o filho, então a gente foca muito às vezes no filho, né? A gente não, eu quero ser às vezes parece ser muito clichê, né, eu quero ser uma pessoa melhor pelo meu filho, mas para mim não é clichê, eu digo assim, eu digo: "Olha, quando você passa a ser mãe, você enxerga como é importante realmente você ser ainda melhor". Porque nós Você somos os isso, o espelhos, né? espelho. Você se superar, por mais que você esteja cansada, por mais que você esteja sobrecarregada. Então, até porque ele mesmo pequenininhos, tudo eles copiam, olham, copiam, observam. Então, assim, a questão do meu sonho pessoal, em termos é realmente ser ainda melhor, né, como cristã, como serva de Deus também, ser ainda mais o espelho, né, ser, um testemunho de Cristo, né, a verdade seja dita, eu tenho que falar primeiramente isso, né, e continuar ajudando pessoas, continuar também, não pretendo, nem tão cedo, né, só vai aparecer a questão de, o pessoal: "Camila, você quer fazer concurso público?". "Quero, tenho vontade também", né. A área que eu amo de paixão é trabalhista, quem sabe uma magistratura, né, na área trabalhista, mas tem que estudar muito, né, então são fases e fases para isso. Mas nesse primeiro momento, o que eu espero para o futuro, o que eu consigo vislumbrar, né, é realmente ser essa pessoa que vai ser, melhor como pessoa, né, e consequentemente como mãe,
como esposa, como profissional, e continuar ajudando realmente pessoas, empresas, porque é muito satisfatório o trabalho. Quando você pega uma empresa que ela, para o patrão e para o funcionário, está 0 a 0. E você consegue fazer uma soma, você consegue estabilizar um funcionário que não tinha segurança e hoje ele tem, né? Ah, eu sou um CLT, mas traz uma segurança. E uma segurança também para o empregador que lhe contrata. Então, você não vai vislumbrar só um lado, Pois não. você vê os dois. E, consequentemente, você ajuda pessoas num leque geral, né? Então, realmente, eu busco ser isso e quem sabe, lógico, me aprimorar cada vez mais na parte como advogada, né? Que também é uma área que realmente eu tenho uma paixão, tenho um cuidado, procurar ter uma identidade mais ainda, uma autoridade também cada vez mais nessa área da advocacia, e quem sabe lá na frente, né, se for da vontade de Deus e muito estudo, a gente vê, como é que se diz, uma carreira aí na magistratura, tenho muita vontade também, é um sonho lá pra frente. Mas para Deus nada é Nada é impossível, impossível, né? Ele faz a exatamente, parte dele e você faz. exatamente, Eu digo assim, ele faz a dele e nós fazemos a isso, nossa, justamente, né? Mas por causa do tempo, nós chegamos ao certo. final, mas quero lhe agradecer novamente por ter aceito o nosso convite, por ter deixado aí muitas informações para as Uhum. pessoas que estão em casa, principalmente para aquelas mulheres, né, que a maioria das vezes já perderam o sonho, Isso. né, que está passando por algum momento de dificuldade, não está conseguindo se enxergar, Uhum. entender. Eu sempre gosto de trazer essas histórias de vida, essas Uhum. caminhadas, para que as pessoas que estão em casa, elas saibam que todos nós temos, né, o nosso caminho e as nossas dificuldades, né, Isso, no decorrer exatamente. do caminho. Uhum. Então é só a forma como é que eu vou lidar, a forma como eu vou ver e o que é que eu estou focando. Isso, Eu estou focando nas dificuldades ou no isso, exato. problema, ou se eu estou focando em Em resolvê-los, resolver trazer isso. soluções e crescer, e Isso, deixar para o outro isso aí que você falou, um mundo melhor, é. porque quando a gente quer ser um espelho e Uhum. quer evoluir, ser melhor, então é isso que a gente está Isso. deixando. E só uma pausa, assim, Williane, o que me trouxe, né, eu sou muito elétrica, assim, com algumas coisas. O que me trouxe essa questão, assim, olha, é um dia de cada vez, mas eu tenho que continuar. Foi com o meu filho, né? Eu me via realmente aquela pessoa, trabalho é trabalho, né? Casa, trabalho, só você e o esposo. Mas, com ele, eu aprendi realmente, tipo assim, é muita coisa, né, com criança agora é muita coisa, mas, não tem como mais eu fazer no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, mas eu consigo fazer. É como a palavra diz, né, tem tempo para Pra tudo, tudo. e realmente tem tempo para tudo. A gente que não sabe administrar, né, é às vezes até um desafio meu, mas ele me ensinou que tipo, não, tá a louça, não deu tempo, né, porque eu tô com ele, não deu tempo, mas eu faço depois. Tem coisas que têm o seu tempo. Então, isso eu aprendi muito com o meu pequeno, né. Então a gente não vai se limitando. Foi até na minha licença maternidade, né, que eu tirei um período tudo, foi que mesmo com ele eu disse: "Não, eu não posso parar, eu vou estudar, eu vou fazer", e isso também foi um aprendizado muito bom, foi um aprendizado que veio de Deus, juntamente com ele, né, a gente vai sempre aprendendo. Sim, eu costumo dizer assim, somos responsáveis por eles, Isso. por isso somos os espelhos, Uhum. mas eles nos ensinam muito mais, Muito, muito mesmo, com né. certeza. Quando os pais tiverem esse entendimento, né, a gente passa de ser aquele pai Uhum. de autoridade para ser aquele pai que troca, Isso, né. exatamente. Nós damos a ele a experiência que temos, lembra da história que você falou, me Uhum. formei, a minha dificuldade Isso, era exatamente. ter a prática, Uhum. então a gente vai dar sempre a opinião a eles, o ensinamento dele da prática que vivemos, Isso, né, exatamente. mas eles vão nos trazer coisas novas Com também, certeza, né, eles verdade. também eles passam para a gente, superação, Uhum. eles nos ensinam Oh, paciência, né. bastante. Eles vêm com uma bagagem de uma Bem carregada, responsabilidade muito muito grande, grande para isso. passar também para os pais. Então é isso, é essa troca, né. Exatamente. Então realmente gratidão, viu, muito obrigada Obrigada, por ter aceito. Saiba que aqui é como eu falei, as portas estão que abertas, bom. depois se quiser a gente pode marcar outro para trazer dúvidas que Uhum. a gente possa, Sim, com certeza. né, tirar das Uhum. pessoas que estão em casa. E é isso pessoal, ela vai
se despedir, também queria que você, né, passasse seu contato, como as pessoas podem chegar até você Uhum. e dar suas Ótimo, ótimo. palavras finais. Isso, eu agradeço, né, agradeço demais o convite, como eu falei, né, no início. Realmente eu me desafiei, né, o meu desafio tem sido porque hoje qualquer profissão a gente tem que trazer muito essa para o mundo digital, né, Instagram, né, essa identidade digital. E foi um desafio, quando eu recebi o convite eu: "Meu Deus, será que eu vou? Será que eu tenho coragem?" Porque uma coisa é você falar com várias pessoas no dia a dia, você gesticular tudo, mas você falar para uma câmera, né, outras pessoas vão ver e tudo mais. Mas eu preciso realmente me encorajar, né, me desafiar. E foi muito bom, de verdade. Eu estou grata demais, né, já como eu já conheci o espaço, já achava um espaço maravilhoso, né, eu participei com uma empresa que eu trabalho, que veio para cá, fez confraternização, Uhum. e foi muito bom. E eu sempre acompanhava os podcasts de vocês, né, aqui e acolá eu dava uma acompanhada. Então, esse convite foi maravilhoso. E o meu contato, né, tem o Instagram, mas tem também o contato pessoal, que eu posso estar deixando, né, Pode ficar à vontade. e, também é o WhatsApp, tá, e é o DDD 819-7107-4545, certo? E aí eu sempre, né, em horário comercial, eu sempre estou à disposição ali, né, para dúvidas e tudo mais, né, o que a gente precisar. Então, vocês que têm dúvida, né, se identificou com também o trabalho da doutora, é só entrar lá em contato, que Isso, com certeza ela vai aí tirar as dúvidas de vocês. ótimo. Obrigada aí a todos vocês, né, que eu sei que foi um conteúdo que engrandeceu também a vida de vocês. Conhecimento, eu costumo dizer que nunca é demais e Isso, que tem que ser exatamente. passado para todos. Isso. E conto com vocês no nosso próximo episódio. Até lá!